Boa tarde, família, graça e paz. Tudo bem com vocês? Hoje à tarde eu estava aqui pensando e falei, cara, esse assunto é bem polêmico assim para tratar assim em vídeos curtos e rápidos, né? Mas nós temos a escola ID em nossa igreja, Igreja Família de Deus, para você que não conhece. Nós temos a escola ID, que significa identificar, discipular e evidenciar, né? É um lugar onde nós estamos identificando pela graça do Senhor o chamado, identificando a proposição de Deus para a sua vida no serviço em prol do reino, e temos o discipulado, e com certeza nós vamos evidenciar esse chamado por meio da fé no Espírito Santo, da oração e do discernimento que ele nos conduzia a fazer, né? Então nós temos a Escola ID, estamos tratando um pouco desse assunto, desse tema, e como eu disse, é um assunto meio polêmico, né? Pode causar aí altercações, mas vamos bater um papo aqui rápido, né? Eu queria falar com vocês sobre a lei de Moisés e a graça, né? O que opõe a lei de Moisés é o pecado, né? Quando nós dizemos a lei de Moisés, a lei de Deus, a lei de Moisés ou a lei do Senhor, né? Nós temos como opositor a ela o pecado, a iniquidade, né? Mas quando nós falamos de estilo de vida, de alianças, aí nós temos a dicotomia, sim, entre lei e graça. Porque nós temos duas alianças. Uma aliança, o regime era da lei. Outra aliança, a qual nós vivemos hoje, a aliança da graça, o regime é favor e merecido. Ou seja, no regime da lei, há ordenanças e há mandamentos, e nós temos que cumpri-los para podermos alcançar graça e alcançar misericórdia do Senhor. Mas como o próprio apóstolo Paulo diz que não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, né? Nossas bocas são como sepulcros abertos, ou seja, está dizendo ninguém consegue cumprir a lei, ninguém é bom o suficiente para cumprir a lei. Ele está fazendo uma narrativa ali, uma narração no livro de Romanos, de como se encontrava a humanidade, até que ele chega em Romanos capítulo 5 e começa a dizer a atual condição do homem. Romanos capítulo 5 diz: justificados, pois, pela fé, temos. Não é teremos. Ele diz justificados, pois. Não é pela lei, é pela fé. Paulo, ele sempre faz esse contraponto. Quando ele fala de lei, ele fala o que não é e ele fala o que é. Ele fala justificados, pois, pela fé. Quando ele diz pela fé, ele está querendo dizer não é pela lei. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, nós não temos mais um estado de pânico, culpa, condenação, consciência maculada pelo pecado, uma vez que nós fomos justificados em Cristo e pelo sangue de Cristo. Nós já não devemos mais viver com esse peso em nossas vidas. Então nós temos agora a nossa consciência, como diz lá em Hebreus, purificada pelo sangue e da aspersão. O sangue foi aspergido, nós temos a nossa consciência purificada. Então, João diz assim: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós vivemos nessa aliança, nós vivemos na aliança que Jesus Cristo veio trazer, né? E há algumas dúvidas quando Jesus diz, por exemplo, lá em Mateus, que vocês dão o dízimo do coentro, do cominho e tal. Aí ele diz assim: devíeis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Aí ele fala da justiça, da misericórdia e da fé. Ele fala devíeis fazer, ele não fala devíeis continuar fazendo isso em detrimento, sem omitir essas coisas, que é o padrão de vida que nós temos hoje. Nós vivemos hoje baseados na justiça, na misericórdia, que é a graça, e na fé, né? É o nosso estilo de vida hoje. E isso aí foi abafado, foi enterrado, sepultado pela tradição, pelos costumes, pela obediência impossível da lei, né? Então, quando a Bíblia fala assim, outra coisa que Moisés diz lá em Deuteronômio, Moisés manda escrever lá em Deuteronômio, e ele diz assim, que a lei e os mandamentos não são pesados, eles são fáceis, e eles estão perto de ti, né? Não estão no profundo mar para que você não precise nadar até lá para encontrá-los e tal. Ele diz, estão perto de ti, na sua boca e no seu coração. Veja, Paulo entende que ele está profetizando da vontade de Deus. Aquilo é o prazer, é a vontade de Deus, é aquilo que Deus quer que a humanidade
produza. Quando fala lá da lei, ele está dizendo, a minha vontade é essa, o meu padrão é esse. E Deus não está falando da lei mosaica, ou da lei de Moisés, ou das 613 mitzvah. Ele está falando ali acerca da vontade dele, que iria se manifestar, que Paulo entende isso em Romanos 10, ele diz, não direis, pois a lei está longe de ti, a vontade do Senhor está, quem subirá ao céu para trazer essa vontade, quem descerá às mais profundezas para trazer essa vontade para nós. Ele diz, pois a palavra está perto de ti. Paulo já não fala como lei, Paulo fala a palavra, ele fala o logos, tudo aquilo que Deus quer. Toda a lógica da Bíblia, toda a lógica da vontade de Deus, ela não está distante de ti. Aí ele fala a mesma coisa que Moisés falou. Ela está perto de ti, na sua boca e no seu coração. A mesma coisa que Moisés fala. Mas ele diz, isso é a palavra da fé que pregamos. Irmão, uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui, é que é muito resumido isso aqui, né? Mas são alguns textos que geram dúvidas, geram polêmica. Mas é bem reduzido isso, é bem reduzido, eu entendo que é bem reduzido e é uma discussão de ideias e não de pessoas, beleza? É uma discussão de ideias e não de pessoas, cada um crê como vai querer crer, né? Eu creio nisso, como Jesus messiânico que já executou a obra messiânica, né? Muitos creem que não, mas eu creio em Jesus meu Salvador, eu creio que Jesus meu Senhor, eu creio em Jesus aquele que já conquistou a minha salvação, a minha redenção, já fui remido pelo sangue dele e tal. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que creem que ele era o Messias, né? Mas que ele virá ainda para consumar a obra. Eu já creio que ele disse na cruz, está consumado, consumando toda a obra, tudo aquilo que, todo escrito de dívida que era contrário a meu respeito, né? E Paulo fala em Colossenses que constava de ordenanças, né? Ele foi cravado na cruz. Então, a vinda do Senhor, o arrebatamento, essas questões escatológicas eu não entro bem em detalhes, mas tudo que há para acontecer não é um evento, como é que eu posso dizer, um evento de soterologia para a minha vida. Não é um evento que irá trazer salvação para a minha vida, pois a salvação eu entendo que já foi executada no meu espírito. Eu vou apenas ter o meu corpo glorificado, o meu corpo totalmente liberto dos desejos pecaminosos. Bem, enfim, nós precisamos entender essa questão de quem fala e de quem ouve. Jesus estava falando a judeus. Jesus era judeu, é judeu ou era judeu. Jesus, ele, enquanto esteve aqui, ele estava na Judéia, ele estava naquela região, falando a pessoas da lei, falando a pessoas que temiam, que obedeciam e que estavam sob o regime da lei. Era para essas pessoas que Jesus falava. Ele disse para aquela mulher cananeia, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, quando ele fala com aquela mulher cananeia. Então Jesus, o discurso de Jesus foi para judeus, israelitas, hebreus. O Jesus veio para os seus, né? Na verdade ele é o seu, estamos falando de propósito, estamos falando de desígnio, mas os seus o rejeitaram, ou seja, Jesus ele veio primeiro para a casa de Israel. Então quem fala para os judeus é Jesus. Quem prega para os judeus é Jesus. Ele dá pistas, ele dá spoilers de que essa salvação ela vai alcançar os gentios, pois vai ser rejeitada pelos da casa. E, de alguma forma, nós gentios iremos alcançar e pôr a casa em ciúme conosco. Né? Tem muitos judeus, se você for ouvir algumas pregações de rabinos, eles quando eles falam da igreja gentílica, eles têm um tom de ciúme. A palavra se cumprindo. Então a salvação nos alcançou os gentios por meio da negativa da casa, né? Mas Jesus falou primeiro a eles. E as pistas que Jesus dá é com essa mulher cananeia, é com o centurião, né? Jesus dá essas pistas desde do Velho Testamento, né? Utilizando aí gentios, outros povos para estar incluídos, na genealogia dele mesmo. Aí nós temos Tamar, nós temos Raabe, nós temos Ruth. Então são pessoas gentios que foram, né, incluídos, acrescentados na genealogia de Jesus. Isso é graça, isso é favor do Senhor. Então esses spoilers acontecem, mas Jesus ele prega aos judeus. E quem prega a nós gentios é um cara chamado apóstolo Paulo.
Paulo recebe de Cristo Jesus. Lá em Gálatas 1 você vai ver ele dizendo que ele recebeu diretamente de Jesus aquilo que ele tem nos ensinado. E ele não consultou carne e sangue, ele não foi pedir a opinião de ninguém. Quando ele recebeu a palavra da graça, direcionada e destinada a nós, brasileiros, romanos, né? Claro que ele pregava a todos. Ele falava a salvação, ela não escolhe pessoas, ela chegou e ela veio para judeus, gregos, bárbaros, gentios. Mas ele é o apóstolo de nós, gentios. Então, se tem alguém que nós devemos ouvir e acrescentar crédito, agregar valor e aceitar como palavra de Deus, do Senhor, Jeová, para nós, é o apóstolo Paulo. Pois Jesus apareceu para ele, Jesus entregou a ele o evangelho e a missão de trazer a boa notícia, a notícia de que a guerra estava sendo vencida ou acabada, a notícia de como o evangelho, em sua palavra raiz, né? Aquele soldado que traz a boa notícia de que a guerra foi vencida. Ele vem correndo trazer essa notícia. Então, aquele que nos trouxe essa notícia como bom soldado de Cristo foi o apóstolo Paulo. Então, nós temos o evangelho de Cristo entregue a nós, gentios, pelo apóstolo Paulo. E tudo que o apóstolo Paulo ele ensina baseado no que Jesus produziu, no que Jesus passou para ele. Então, o que nós temos de discipulado, o que nós temos de didática, o que nós temos de missão para pôr em prática em nossas vidas é a palavra de Paulo, aquilo que Paulo ensinou, claro que baseado nas promessas de Deus da antiga aliança para nós gentios, que foram consumadas em Cristo, e baseada na palavra do próprio Cristo, né? Então, isso é só uma introduçãozinha bem básica mesmo, para aquilo que a gente precisa entender. Nós vivemos na graça e não nos justificamos pelas nossas obras. Nós fazemos obras, nós somos pessoas melhores, nós somos pessoas que buscam ser melhoradas pela graça do Senhor, porque nós fomos amados por Deus. E nós entendemos que isso precisa ser algo, um poder transformador em nossas vidas, mas nós não vamos praticar leis, praticar obras, praticar cerimônias, praticar deveres, praticar coisas que não foram entregues a nós, mas a um povo específico, para tentar alcançar a justiça de Deus, para tentar alcançar a graça de Deus. Inclusive, que eu ouvi até um rabino pregando um dia, e ele falando que a lei, ela não nos salva. O que nos salva é a graça de Deus. A graça nos salva, o argumento dele era esse, a graça nos salva e a lei nos mantém salvos. O rabino disse isso. Ele não disse em hipótese alguma que Jesus nos salvou. Ele diz a graça de Deus nos salva. Mas se eles não valorizam, talvez, a palavra do apóstolo Paulo, que diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E essa salvação, o único meio de se alcançar ela é por meio da fé. Fé em quem? Fé na graça de Deus revelada, que veio em Jesus Cristo. Já passei muito do tempo desses videozinhos curtos, mas temos alguns áudios da Escola ID, e faça também a sua presença aí, marcante lá para nós, nos alegre com a tua presença, e a gente vai estudar e aprender muita coisa juntos, amém? Estamos aí na Família de Deus, em Itapetinga, Bahia, ali no ponto certo, ao lado do CDM. Deus abençoe vocês.